Olá, meus queridos alunos da Central do Enem! Vamos para mais uma aula. Ciência da Natureza, Componente Química, comigo, professor Mauri Carvalho. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do átomo. Vamos só lembrar o seguinte, nós estamos no modelo atômico atual, né? No último encontro, a última aula que nós tivemos, a última videoaula, nós falamos sobre modelos atômicos e chegamos ao modelo atômico atual, que é o modelo proposto por Rutherford, melhorado por Bohr e com contribuições de James Chadwick. Mas nós podemos ainda desenvolver que o átomo é constituído então de três partículas fundamentais: o elétron, que foi descoberto por Thomson, né? O próton, que foi uma descoberta de Rutherford, e o nêutron, que é uma descoberta de James Chadwick. Quando eu trabalho o átomo com essas três partículas fundamentais, eu organizo ele em duas regiões e ele vai ficar assim. Ele vai ter um núcleo constituído de prótons e nêutrons e a eletrosfera, que é a região maior constituída de elétrons. Como a massa do elétron é desprezível, próximo à massa do próton, né? Apesar de eles estarem na mesma quantidade numérica, segundo Rutherford, o átomo é um sistema eletricamente neutro, ou seja, para cada um próton eu tenho um elétron. A massa do átomo está toda, ou praticamente toda, aglomerada ou condensada na região chamada núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Os prótons são as cargas positivas do átomo, e os nêutrons não possuem carga elétrica descrita. Daí o nome, nêutrons. Porém, ele é constituído de uma massa muito próxima da massa do próton. Daí nós temos então o primeiro conceito atribuído ao átomo, que é o conceito de número de massa. O número de massa é a soma da quantidade de prótons e nêutrons que estão no núcleo. Daí nós temos então a identidade do átomo definida pelo número atômico. E aí o número atômico, gente, ele depende única e exclusivamente da quantidade de prótons, tá? Por isso o número atômico tem uma simbologia Z, tá? Que corresponde ao número de prótons. E quando o átomo está no seu estado fundamental ou neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Mas o número atômico, lembre, ele é igual à quantidade de prótons. Então agora nós temos dois conceitos, o número de massa e o número atômico. Vejamos só, eu posso aplicar esses dois conceitos como informação junto à simbologia do átomo. O símbolo do átomo, gente, ele requer a primeira letra do seu nome maiúscula. Se necessário, por exemplo, se essa primeira letra do seu nome coincidir com mais de um elemento químico, ele vai ter uma segunda letra minúscula, tá? Por exemplo, eu tenho a representação do nitrogênio e a representação do sódio. Mas aí você ficou achando estranho. Bom, nitrogênio começa com N, mas o sódio não começa com N, começa com S, professor. Calma. A nomenclatura oficial que rege, então, os elementos químicos e os seus símbolos que vão para a tabela periódica, nós vamos estudar aí mais adiante, no caso, o nome oficial deste elemento em latim ou grego, tá? No caso, o sódio tem uma nomenclatura oficial, que é o nátrium, e aí, então, ele começa com N, como ele coincide com o nitrogênio, foi necessário acrescentar a segunda letra, o A, e ficou em A. Beleza? Junto ao símbolo dos elementos químicos que está na tabela periódica, eu posso acrescentar os valores correspondentes ao número de massa e o número atômico. Sendo que o número de massa, em geral, quando escrito ou digitado, aparece na parte superior esquerda ou direita do símbolo do elemento, enquanto que o número atômico aparece na parte inferior esquerda do símbolo do elemento. Tranquilo? Tá? Daí você pode estar se perguntando, professor, mas o número atômico é a quantidade de prótons. O número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Isso. Então eu posso também ter o critério de que se não estiver nesse posicionamento, né, número de massa em cima e número atômico embaixo, vamos colocar assim mais fácil, eu posso também atribuir a seguinte condição. Como o número de massa ele é a soma de prótons mais nêutrons e o número atômico é apenas a quantidade de prótons, sempre fique atento. O maior valor que estiver descrito vai ser o número de massa e o valor inferior, provavelmente, o número de prótons. Por que provável? Porque eu também posso calcular o número de nêutrons. O número de nêutrons ele é obtido
partindo da fórmula do número de massa, que é uma soma, né? Basta eu pegar então e fazer uma subtração da massa menos o número de prótons e eu obtenho a quantidade de nêutrons existente no núcleo de um átomo. Tá? Beleza? Um outro detalhe é que a quantidade de prótons para um determinado elemento químico, né, ou seja, para uma espécie química, ela é invariável, já que ela é a identidade deste elemento. Tá? Mas a quantidade de elétrons pode ser variada. E aí eu vou ter um fenômeno dos íons. Quando é que eu vou ter íons, gente? Os íons podem ser do tipo cátion ou do tipo ânion, e ambos são átomos em desequilíbrio eletrônico, ou seja, estão com a quantidade de elétrons alterada. Para mais ou para menos. Daí entenda, o cátion ele vai ser um íon proposto a partir da doação, ou como você preferir, perde elétrons, né? Doação de elétrons ou perde elétrons. E vai ser representado com uma carga positiva, porque se ele vai perder elétrons, então vai sobrar prótons, ou seja, vai sobrar carga positiva, e por isso ele aparece com carga positiva, que demonstra a deficiência entre a quantidade de prótons e elétrons, ou a diferença. Quando você tem o ânion ele vai ser proveniente do ganho de elétrons, ou recepção de elétrons, tanto faz, você escolhe como achar melhor para entender esse conceito, ganhar ou perder elétrons, ou melhor, ganhar ou receber elétrons no caso do ânion. E aí então você vai ter uma representação negativa, né? Ou seja, com um sinalzinho negativo. Esse positivo ou negativo, ou seja, positivo que indica o cátion, negativo que indica a presença do ânion, ele está ligado ao número de elétrons, que no caso do cátion, doados, no caso do ânion, recebidos. Tá? Gente, muito obrigado aí pela sua atenção nessa aula. E esse era o recado que a gente tinha para dar para vocês hoje. Valeu, galera!